Vamos lá, vamos ver as evidências da volta de Jesus. Eu falei semana passada sobre esse capítulo de Gênesis, capítulo 2, versículo 3. A gente leu e eu falei que depois falaria um pouco sobre ele. Então eu vou falar agora e depois a gente vai ver a segunda evidência da volta de Jesus. Semana passada a gente viu a primeira evidência, que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos, né, Tom? E o que é que isso profeticamente quer dizer? E para quem está assistindo pelo canal no YouTube, para entender melhor o que vamos falar hoje, tem que assistir o primeiro vídeo, né, da evidência da volta de Jesus. Amém, Donzete? Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz assim: E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. O Donizete não está aqui, então eu vou refazer a pergunta, só que agora para ele. Donizete, o que você entende aí nesse versículo de Gênesis capítulo 2, versículo 3? Vou ler, ó. E abençoou Deus o 7º dia, o sábado, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizeram. Tu entende aí? Off, sabe? Tem algo aqui nesse versículo aqui, ó, que chama atenção. E descansou. E descansou. Mas Deus não é homem para se cansar, para se fadigar. A fadiga e o cansaço, ela entrou no mundo por meio do pecado, né? E Deus fala: olha, Adão, a partir de agora a terra vai ter espinhos, abrolhos, e tu vai ter que suar para comer, para se alimentar, né? O suor do teu rosto tu vai ter que trabalhar agora para poder se alimentar, para poder comer. É uma linguagem bem popular, isso que Deus estava falando para Adão. E o texto fala aqui que Deus descansou. Mas Deus não é homem para cansar, né? Mas Deus descansou em que dia? Fala mais alto para me ouvir. O 7º. Deus descansou no 7º dia. Porque esse texto aqui ele é profético. É um texto profético. Nós falamos semana passada, não vou entrar em detalhe não, porque está lá no vídeo, mas falamos semana passada sobre o jubileu. E o jubileu são 50 anos, a cada 50 anos é o jubileu. E no jubileu, o cara que comprava uma terra de uma outra pessoa, aquela terra voltaria para o seu vendedor. O escravo era liberto, era o ano do jubileu, né? Era o ano sabático, a cada 50 anos era o ano sabático. E esse texto aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 3, é um texto profético, falando também sobre o ano sabático, o jubileu de Deus. Ou seja, quando fala que no 7º dia Deus descansou de toda a obra que fizera, está falando do milênio. Está falando do milênio, está apontando do milênio. Porque a gente viu também semana passada que o homem ele teria que dominar a terra durante 6.000 anos, ou 120 jubileus. 120 vezes 50 é igual a 6.000. Então, o domínio do homem sobre a terra seria de 6.000 anos, ou, como a gente viu, 6 dias, né? Porque 6.000 anos para Deus é como 6 dias é como 6.000 anos. Então o domínio do homem sobre a terra seria de 6 dias, 6.000 anos. Então o governo do homem, ele está terminando. Esse governo do homem está terminando, porque os 6.000 anos estão se aproximando. No calendário judaico, que é o mais correto biblicamente, está se aproximando. E vai entrar aí o 7º dia, que é o 7º dia de descanso. Por isso que fala que Deus descansou de toda a obra que fizera. Agora ele vai entrar no descanso sabático, ou seja, no 7º dia de descanso, o 7º dia profético, 6.000 anos, ou seja, o próximo milênio. Então o 7º dia seria o próximo milênio que será estabelecido por Cristo, que será 1000 anos de paz, de prosperidade, de alegria e de gozo. Ou seja, é o ano do descanso, ou o milênio do descanso. Captou? Captou? É só um resumo aí, bem rápido, que a gente viu semana passada. E hoje a gente vai ver
a segunda evidência da volta de Jesus. A gente viu a primeira evidência, né, que começou ali em Adão, até Jesus Cristo, que tem 4.000 anos, e de Jesus até nós, que arredondando tem 2.000 anos. E hoje a gente vai ver a segunda evidência da volta de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. Fala da parábola do bom samaritano e é a segunda evidência da volta de Jesus. Lucas 10, 30 ao 37. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faz da mesma maneira. O que é que chama a atenção nossa aí nesse texto que a gente leu? Que aquele samaritano pegou um homem ferido, levou até um hotel, vamos dizer assim, né? Uma hospedaria, e pediu para o dono lá cuidar daquele homem. E pagou pela despesa que teve com aquele homem. E falou o seguinte: olha, eu vou prosseguir com a minha viagem. E cuida dele. E quando eu voltar, eu te darei. Quando eu voltar, não, né? Deixa eu ler o texto aqui para eu não falar bobagem. 30, 37, no finalzinho. Aqui, no 35. É aqui que eu quero falar. Versículo 35. Partindo o outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele. E tudo que demais gastarem com ele, eu te pagarei quando voltar. Então aquele samaritano chegou para o dono da hospedagem e deu a ele o quê? 2 dinheiro, ou 2 denários. Por que ele não deu 3, 4, 5 ou 6? Ou não deu 1? Por que ele deu 2 denários? Olha, toma aqui 2 denários, versículo 35. 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele e tudo demais que gastarem com ele, eu te pagarei quando voltares. Quando voltares. Toma 2 dinheiro e eu te pagarei qualquer outra despesa que tiveres com ele quando eu voltar. Isso aqui é um texto profético. 2 denários equivalem a quantos dias de trabalho? 2 dias de trabalho. 2 denários equivale a 2 dias de trabalho, biblicamente. Jesus está afirmando aqui o seguinte: eu voltarei em 2.000 anos. Ou em 2 dias, na conta de Deus, que a gente já viu isso aí, né? Jesus está falando para ele: olha, o hospedeiro lá, o dono da estalagem, representa o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai pegar a igreja e vai levar até a Jesus e vai apresentar a igreja de Jesus nos ares. Então, esse dono da estalagem é o Espírito Santo, que está cuidando do quê? Das feridas, colocando azeite, tratando, limpando, deixando a pessoa forte, com vigor. E quando Jesus voltar, ele vai receber aquela pessoa que estava doente, agora o quê? Sarada, curada, porque foi cuidado pelo dono da estalagem. Aí Jesus deixa a dica: olha, toma aqui 2 denários. Quando eu voltar, pagarei qualquer outra despesa que tiver mais. Jesus está dizendo aqui para nós: voltarei em 2 dias. 2 denários representa 2 dias de trabalho. Jesus está dizendo: em 2 dias eu voltarei. Para quê?
para essa pessoa que estava ferida, que eu deixei sendo cuidada pelo dono da estalagem, representa o Espírito Santo. Isso aqui é uma pista profética que Jesus está dando. Em 2000 anos eu voltarei. Não 2000 anos redondo, mas nesse período de 2000 anos. Não é no período de 3.000 ou 4.000 anos. Jesus está falando que a volta dele para arrebatar a igreja se dará em 2000 anos. Vamos continuar aqui. A terceira evidência está lá em Lucas capítulo 12. Só vai passar uma página aí, Lucas capítulo 12, versículo 37, que é a parábola do servo vigilante. Lucas 12, 37 ao 40. Vamos lá, diz assim: bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Portanto, estáis também vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. A parábola do servo vigilante. Jesus está falando aqui o seguinte: é que pode vir na segunda, na terceira vigília. Olha, eu posso vir na segunda ou na terceira vigília. Vamos ver o texto? Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade eu vos digo que se cingirá e os fará assentar aonde, Márcia? E chegando-se os servirá. Olha que coisa. Então Jesus está falando o seguinte: olha, bem-aventurado aqueles servos que eu deixei cuidando da minha fazenda, que está trabalhando, que está na vigilância, e encontrar o seu senhor de surpresa, o seu senhor chegar em viagem de surpresa. Bem-aventurados, felizes será esse servo, porque o seu senhor o fará se assentar à mesa para uma refeição e o servirá. Por que esse texto é profético? Porque Jesus diz o seguinte: que na boda do Cordeiro, que a gente participa da Santa Ceia, lembrando a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus fala o seguinte: que vós não provareis novamente do fruto da vida até aquele dia, na boda do Cordeiro, onde o próprio Cristo nos servirá, nos fará sentar à mesa e Ele mesmo nos servirá. Então esse texto aqui entra em concordância, que o Senhor fará o servo se assentar à mesa e o Senhor vai servir ao servo. Qual o Senhor que a gente encontra na Bíblia aqui que está servindo o seu servo? Jesus, na boda do Cordeiro. Então ele está falando dele mesmo aqui. Aí ele fala aqui no versículo 38, e se vier, e se o Senhor vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília e os achar assim, ou seja, vigiando, bem-aventurados são os tais servos. Por que Jesus aqui não falou, e se o Senhor vier na primeira vigília? Porque ele enfatizou aqui, vir na segunda ou na terceira vigília. Agora vamos entender essa vigília no contexto judaico, né? Vamos entender aqui. As vigílias, elas iniciavam-se às 18 horas e ia às 6 horas da manhã. Então, 18, 19, 20, 21, 22. Eu tinha primeira vigília. 23, 24, 1, 2. Eu tinha segunda vigília. 3, 4, 5, 6, a terceira vigília que se findava. E o Senhor, ele fala aqui: se o Senhor vier na segunda ou na terceira vigília, ele nunca fala da primeira vigília, ele fala da segunda e terceira. Ou seja, primeira vigília, um período de 4 horas, ela representa o que? A primeira vigília, 1000 anos. Primeira vigília é profética, representa 1000 anos. A segunda vigília, que ele não se refere aqui, ele está falando o quê? Há 2000
anos, mas ele se refere à primeira e à terceira vigília. Então Jesus está afirmando aqui o seguinte: ele está afirmando que a sua vinda será na transição da segunda para a terceira vigília. Ou seja, a sua vinda será na transição do período de 2000 anos para 3000 anos. Ou seja, ele está falando que a volta dele no arrebatamento da igreja se dará nesse período de 2000 anos, onde depois de 7 anos que ele retornar, inicia-se a terceira vigília, ou o terceiro milênio, que será 1000 anos de paz e de gozo. É isso que ele está falando aqui. Como a gente sabe que é um texto profético, o que ele fala aqui, novamente no versículo, deixa eu ver se é o 35, se eu não estiver enganado, 37, né? Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, em verdade vos digo que cingirá e os fará assentar à mesa e os servirá. Quem se assentou à mesa com os discípulos e serviu? Jesus. Quem vai se assentar à mesa conosco na boda do Cordeiro lá no céu e vai nos servir? Está falando dele. Que a transição da sua vinda se dará nesse período que nós estamos vivendo de 2000 anos. Pode ser 2019, 2020, 2021, 2023, 2025, 2000 não sei quanto, ninguém sabe. E quando ele vier, depois de 7 anos, entrará o próximo milênio, que a gente poderia chamar de terceiro milênio. Por isso que ele fala, o seu Senhor ele pode vir na segunda vigília ou na terceira vigília, ou seja, na transição de 2000 para 3000 anos. Não que ele vai voltar no finalzinho, também não sei, pode ser, mas não que ele vai voltar no finalzinho do milênio chamado 2000, né, desse século de 2000 que a gente vive, né? 2099, 2098, não é que ele vai voltar nesse período, mas é nessa transição. Se ele voltar em 2027, 7 anos depois, quando ele retornar, foi estabelecido o milênio. Então é nessa transição. Esse período de 12.000 anos que nós estamos vivendo, acredito eu que ele não vai terminar. Essa conta de 2098, 99 para o turno para 3.000, não vai chegar lá. Jesus virá muito antes disso. Quando ele vier, ele já vai estar estabelecendo o terceiro milênio. Ou seja, em 2.000 anos, ele será interrompido. Pode ser interrompido em 2025, 2020, 2027, ninguém sabe. Isso quer dizer que a contagem, então, tipo assim, se Jesus vem em 2027, 3.000. Essa é a contagem. Então, 2027, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, no 34 se estabelecia o milênio. Porque tem 7 anos, o qual a gente viu semana passada, que será colocado aqui na terra um reino usurpador, que é o reino do anticristo, que será desfeito 7 anos depois, quando Jesus retorna para a sua igreja, para estabelecer o milênio, que é esse período de 3.000 anos, né? Da terceira vigília, que será 1000 anos de paz e harmonia, onde o reino de Cristo será estabelecido aqui na terra. Entendido aí? Então vamos em frente.